Sabe, a evolução, ela parece que desafia a lógica. A gente se pergunta como é que uma coisa tão, mas tão complexa, tipo um ser vivo, pode simplesmente surgir do puro acaso. Olha, essa é uma das confusões mais comuns e persistentes sobre o assunto. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a pergunta que deixa todo mundo intrigado. É um paradoxo, não é mesmo? A complexidade da vida, sabe? Aquela dança toda intricada das moléculas, tudo parece que tem um design, um propósito. Então, a ideia de que tudo isso simplesmente, puf, surgiu do acaso, soa absurda. E olha, quando a gente bota isso em números, a coisa fica astronômica. Olha só para esse número. Essa é a chance de uma única molécula de hemoglobina, sabe? Aquela que é vital para a gente existir, se montar sozinha, na sorte. É um 1 seguido de 190 zeros. É um número tão, mas tão gigantesco que, na prática, a chance é zero. Impossível. Então, a pergunta é: se não foi o puro acaso, qual é o segredo? Ok, então vamos mergulhar nisso. O grande desafio é exatamente essa improbabilidade toda, essa matemática que não fecha. O puro acaso, a chance cega, parece um candidato péssimo para construir a vida, né? Só que a natureza tem lá os seus truques. Pensa, por exemplo, nas ondas do mar. Elas não têm um plano, não têm um cérebro, mas mesmo assim elas conseguem organizar as pedrinhas na praia por tamanho, sabe? Criando aquelas faixas perfeitas. É um processo super simples, puramente físico, que consegue criar um pinguinho de ordem no meio do caos. Mas fica a pergunta: será que é um mecanismo tão simples assim dá conta de explicar a complexidade da vida? Então, a resposta curta é não. Não dá conta. Esse tipo de organização simples tem um limite bem claro. É o que a gente vai chamar de seleção de passo único. É como se fosse uma peneira, sabe? Você joga as coisas ali, separa uma única vez e pronto, acabou. Não tem construção, não tem um progresso contínuo. Isso até cria uma ordem bem simples, mas nem de longe chega perto da complexidade absurda que a gente vê nos seres vivos. A gente precisa de algo bem mais poderoso. E é exatamente aqui que o verdadeiro segredo aparece. A resposta, gente, não está num único golpe de sorte, numa loteria cósmica. Está em algo muito mais sutil e muito mais poderoso. A acumulação. O acúmulo de pequenas vitórias, uma depois da outra ao longo de um tempo imenso. E essa comparação aqui é sensacional para entender a diferença. A seleção de passo único é como tentar abrir um cadeado de combinação girando todos os discos de uma vez só, na sorte. A chance de acertar é mínima. Agora, a seleção cumulativa, essa é como um cadeado inteligente. Um cadeado que salva cada número que você acerta. Então, cada pequeno sucesso vira base para o próximo passo. Cara, isso muda completamente o jogo. Para a gente ter uma ideia real do poder disso, vamos para uma analogia que é clássica, mas que, nossa, ilustra essa diferença de um jeito perfeito. É aquela famosa frase de Shakespeare: "Methinks it is like a weasel", que em português seria algo tipo: "Acho que parece uma doninha". São 28 caracteres, incluindo os espaços. Agora pergunta: qual é a chance de um macaco, digitando totalmente ao acaso, conseguir escrever essa frase certinha? O resultado é isso aí, um monte de letras sem sentido nenhum. As chances de acertar a frase inteira de primeira são tão, mas tão pequenas que levaria trilhões e trilhões de anos. É o mesmíssimo problema da molécula de hemoglobina. Mas e se a gente usar a seleção cumulativa aqui? O que acontece? Olha só como o método funciona. É um programa de computador que segue umas regras bobas, super simples. Ele não tenta acertar tudo de uma vez, não. Primeiro, ele começa com uma frase qualquer, aleatória. Depois, ele faz várias cópias dessa frase, mas com uns errinhos, umas mutações aleatórias. E aqui vem a regra de ouro. Ele só seleciona a cópia que ficou um tiquinho mais parecida com o alvo. Essa vencedora vira o ponto de partida para a próxima rodada. E o ciclo vai se repetindo. E dá uma olhada no que acontece. Em só 10 gerações, a gente já tem algumas letras no lugar certo. Claro, a frase ainda não faz sentido nenhum, mas o progresso é inegável. A maquininha já está funcionando. Com 30 gerações, olha isso, a frase está quase pronta. O processo acelera de um jeito impressionante, porque cada vez mais acertos são salvos, são preservados e servem de base para as novas tentativas. E aí, em meras 43 gerações, pronto, alvo atingido.
Um resultado que levaria eras e eras no puro acaso é alcançado num piscar de olhos, só com o acúmulo de pequenos sucessos. Esse gráfico aqui resume o poder do método de um jeito impressionante. A gente sai de um tempo maior que a idade do universo para menos de 1 hora. E aqui está o ponto central de tudo. A parte da mutação é aleatória, sim. Mas a parte da seleção, essa é o completo oposto de aleatória. É um processo super rigoroso, guiado pela preservação daquilo que funciona. Mas calma aí, essa analogia é ótima, mas ela tem uma falha bem importante. Na vida real, não existe um alvo, um objetivo final. Então, vamos ajustar o nosso modelo para ficar mais realista. Na natureza, a evolução não tem um objetivo final, como a frase do Shakespeare. A seleção natural é cega para o futuro, sabe? Ela só favorece o que funciona agora, no curto prazo. Basicamente, o que ajuda a sobreviver e a se reproduzir. Então, a grande pergunta é, como é que algo complexo pode ser construído sem um projeto, sem um alvo final? Para investigar isso, o autor da nossa fonte de hoje criou um programa de computador que é simplesmente genial. Ele gera umas formas bem simples, que ele chamou de biomorfos, e elas são controladas por genes virtuais. A cada geração, o programa mostra uma ninhada de filhos, cada um com pequenas mutações. E aí, um humano, fazendo o papel da natureza, só escolhe a forma que acha mais interessante, sem nenhum plano, sem nenhum objetivo. A forma escolhida vira o pai da geração seguinte. E olha só o que acontece. Começando com um simples pontinho, e só selecionando a forma mais interessante a cada passo, olha o que começa a surgir. Lá pela geração 29, a gente tem algo que parece muito com um inseto. É incrível, né? Ninguém planejou um inseto. A complexidade simplesmente emergiu, surgiu do acúmulo de pequenas escolhas, de decisões de curto prazo, sem objetivo nenhum. E tudo isso, então, nos leva à conclusão fundamental, a chave que finalmente resolve aquele paradoxo lá do começo. A grande confusão está exatamente aqui. A mutação, aquele erro na cópia genética, isso é aleatório, acontece por acaso. Mas a seleção natural, o filtro que decide quem sobrevive e se reproduz, isso é a coisa menos aleatória que existe. Ela preserva o que funciona de um jeito implacável, mesmo que funcionar signifique ter uma vantagem minúscula. Então, a grande lição aqui é muito poderosa. A evolução não é uma loteria cósmica, um jogo de dados, esperando acertar o prêmio máximo da vida. Ela é muito mais parecida com um algoritmo. Um conjunto de regras bem simples que, quando repetidas ao longo de muito tempo, conseguem construir uma complexidade incrível a partir de começos bem simples. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se esse algoritmo de acumulação é tão poderoso que consegue construir a vida, onde mais ele pode estar em ação? Será que ele funciona na tecnologia que a gente desenvolve? Nas ideias que se espalham pela sociedade? Quem sabe até na própria estrutura do universo? Onde mais a gente pode encontrar esse motor secreto da complexidade? É algo para se pensar, não é?